Hebreus 11, nós vamos ler o 32 e o 33. Diz assim: quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Da fraqueza tiraram forças. Eu fiquei meditando nesse texto e já há um tempo ele tem falado comigo, porque num momento de extrema fraqueza, aqui a minha tradução diz, sua fraqueza foi transformada em força. No momento de extrema fraqueza, homens e mulheres se destacaram pela sua fé. Não por ausência de problemas, não por ausência de situações desafiadoras, mas se destacaram justamente por chegarem em situações extremas, que muitas vezes a maioria das pessoas não viveram. Mas, ao serem experimentados nos seus limites físicos, nos seus limites emocionais, ao serem experimentados nos seus limites espirituais, eles superaram por causa de uma condição em comum. Fé, no versículo 33 diz, pela fé, foi pela fé. Não foi porque eles tinham outras características tão diferentes assim. Cada um tem, se a gente for pegar a história de cada um, nós vamos ver as particularidades, as qualidades de cada um. Mas as diferenças entre eles também são muitas. Diferença de época, de situações, diferença de provações. Nós passamos provações às vezes parecidas, mas muitas vezes passamos provações diferentes dos irmãos, não é mesmo? E às vezes nós achamos que as nossas provações, por serem diferentes, elas são maiores, elas são piores. E em Hebreus 11 vai relatar muitas situações diferentes, situações muito difíceis, situações, se a gente for parar para pensar e se colocar no lugar, o que nós faríamos? Mas todos eles, pela fé, puderam vencer. Nosso ponto de fraqueza, irmãos, todos nós temos fraquezas, mas o nosso ponto de fraqueza, ou as nossas fraquezas, com o agir do Senhor, se transforma em grande superação. É o agir do Senhor nas nossas histórias, né? Na história das nossas vidas, que faz com que haja verdadeiramente, sinceramente, uma grande superação. Mas de que maneira nós vamos superar? Pela fé. O coração só conhece a Deus, né? O homem não conhece o coração do outro. Sim ou não? Só Deus conhece o coração. Nós vemos os comportamentos. Quais são os comportamentos que vão me levar a superar as fraquezas? Quais são os comportamentos que eu preciso ter para vencer a dependência verdadeira de Deus? Eu tenho vivido a minha vida, eu tenho agido, eu tenho me comportado como alguém que depende realmente de Deus? Como alguém que realmente se importa com a palavra de Deus, com a opinião de Deus a respeito da minha vida, das minhas escolhas, das situações que eu tenho vivido? Eu tenho verdadeiramente tido uma fé coerente? Porque hoje em dia, antigamente não, né? Falar que era cristão, que era crente, dava muito problema na família, inclusive. Pessoas eram expulsas de casa por causa da fé. Hoje em dia tem para todo gosto, todo jeito, né? E todo mundo colocando num rótulo só que é cristão. Mas verdadeiramente tem sido coerente com a palavra de Deus? Eu tenho dependido verdadeiramente do Senhor? Eu tenho me comportado com temor? Eu tenho tido temor nas minhas ações? Os meus pensamentos temem a Deus? Ai, Cíntia, mas pensamento, irmãos, muitas vezes nós já pecamos no pensamento, não é isso? Vai ler o livro de Tiago. Às vezes a carne berra que não quer ler a Bíblia, né? Você parar para analisar, irmãos, quando a gente está mais carnalzinho, a gente não gosta de ler a Bíblia.
gente não gosta. Vou falar por mim. Quando eu tô mais assim, nossa, dá até uma aversão. Falar, nossa, não li a Bíblia hoje, tenho que ler. Nessa hora, o que a carne fala? Você já leu. Quantas vezes você já leu? Isso eu pensando comigo mesmo. Cíntia. Você já leu tantas vezes. Você já conhece a história, não conhece? Por que você vai ler de novo? Começa. Vai alimentar esse pensamento para ver onde vai parar. Aí na hora tem que falar, então, né? Vai lá, senta e quebra essa carne, deixa o espírito. Quebrantamento. Meus comportamentos diante do Senhor tem sido um coração quebrantado. Eu tenho sido sensível à voz de Deus, à vontade de Deus. Eu tenho sido sensível às necessidades do reino de Deus. Ou as necessidades do reino não me incomodam mais. Eu já acho que está muito bom, já fizeram muito. Deixa que o outro faça, deixa que o outro vá, deixa que Deus levanta outro. Deixa que o outro faz melhor, deixa que o outro vai, ele tem mais tempo, ele tem mais dinheiro, ele tem mais condição. E às vezes com isso, eu vou endurecendo o meu coração para as coisas do Senhor. Não me quebranto mais, não me comove mais, não tenho mais compaixão. Será que nós temos tido compaixão? Irmãos, tem uma das coisas que eu mais pedi para Deus e peço até hoje, é que Deus coloque compaixão e misericórdia no meu coração, porque o meu coração é duro. Vou confessar aqui publicamente, meu coração é duro. É só por Jesus. É só por Jesus. E eu peço para o Senhor, sempre, Senhor, eu preciso de misericórdia. Eu preciso de compaixão. Pelo perdido, por quem não tem Jesus. Porque às vezes você fala assim, mas a gente tem, às vezes tem muita dosinha daqueles assim, né? Que já está ali e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Não, isso aí é outra coisa. Não é deixar fazer de gato sapato, né? Tem diferença, né? De você ter misericórdia e você ser gato sapato dos outros. Mas eu falo, Senhor, meu coração não pode endurecer para a causa de Cristo. Pela causa de Cristo, não. Então os meus comportamentos têm sido de quem tem o coração quebrantado. Porque eu vou vencer as fraquezas, eu vou dar lugar, eu vou me fortalecer no Senhor, deixando agir do Espírito. Me moldar, me quebrantar do jeito que Ele quer. Não do jeito que eu penso. Não, se for na essência do jeito que eu penso, dá ruim. Dá ruim, né? Ano passado nós fizemos uma visita numa casa, num abrigo de crianças. E aquela visita mexeu muito comigo. Eu fiquei bem mal, assim, a semana toda. Foi muito difícil para mim. E nós arrecadamos algumas coisas para levar lá, algumas roupas. E entre uma pessoa que foi ali junto, eu ouvi que a pessoa perguntou para uma outra pessoa que não viu que eu estava ouvindo, né? O que a igreja fez? O que a igreja deu para nós trazermos aqui hoje? E a outra que ouviu a pergunta disse, nós trouxemos isso. Que a outra entendeu o quê? Que é por causa da causa de Cristo, por causa da igreja, por causa de tudo isso que nós estamos aqui. E muitas vezes nós não temos o coração mais quebrantado e nós sempre achamos igual Judas achava, né? Lembra de João 12? Que é um desperdício fazer isso, aquilo. E às vezes nós estamos nessa mesma condição. Achando assim, a igreja é a denominação. E a igreja tem que fazer e acontecer tudo. Mas nós, como parte desse corpo de Cristo, que é a igreja também, fazemos porque um dia Jesus nos tocou, nos quebrantou, nos trouxe vida, nos trouxe fé e nos trouxe misericórdia e quebrantamento. Senão não faríamos. A Cíntia sem Jesus não dava uma agulha para ninguém. Não dava. A Cíntia sem Jesus não faz vaquinha para ninguém, para nada. Nunquinha. A Cíntia sem Jesus, mas não vai acordar mais cedo para ir visitar ninguém. Meu sono precioso, meu sono da beleza? Não vou. Cíntia sem Jesus não faz. Então, se existem situações que movem assim, é porque Jesus nos alcançou, a graça alcançou. E isso aconteceu através do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém, irmãos? Hoje está tudo muito invertido.
Os valores são muito confusos. Se eu faço parte de um corpo, está sendo feito, eu estou representando a causa de Cristo. O meu coração se moveu pela causa de Cristo. E o meu coração se move pela causa de Cristo por completo. Não quero cobrir um santo e descobrir outro, né? Como diz o pastor. Então vamos lá, tira de um lado, suga de um lado e faz tudo, né? Igual o Robin Hood, tira do rico para dar só para os pobres. O evangelho não é isso, irmãos. O evangelho não é isso. É misericórdia, compaixão, mas é equilíbrio, é amor, é justiça. É justiça. Nós precisamos ordenar os nossos valores. Humildade, sinceridade, transparência. Nós temos sido transparentes, sinceros com as nossas motivações. Quais são os comportamentos de sinceridade? Né? Eu tenho tido um comportamento de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Como eu falei aqui essa semana, caiu, tudo bem, né? Nós temos um Deus misericordioso, não é para cair. Se cair, levanta rápido e muda de vida. Muda de vida, porque arrependimento é mudança de vida. Aprender a lição é mudar. Sim ou não? Como eu posso dizer que eu aprendi a lição se eu vou lá e erro outra vez? É mudança. O meu comportamento tem sido digno, frutos dignos de arrependimento. Eu tenho reconhecido perante Deus e tenho buscado um conserto verdadeiro. Porque às vezes a gente foge do problema. A gente foge do problema e diz, eu me arrependi. Mas tem coisa que tem que consertar, irmãos. Tem coisa que tem que consertar. Tem coisa que tem que chegar e conversar. Hoje em dia ninguém mais quer conversar. Foge, né? Mas o Senhor nos compara com um corpo. E quando há feridas num corpo humano, não há cura se não mexer naquilo. Mexer dói. Mas a cura vem quando nós tratamos com transparência as situações. Quais são as suas fraquezas? Não me responde, mas em 30 segundos pensa. Quais são as suas fraquezas? O que tem atrapalhado a sua fé? O que tem atrapalhado você de viver as promessas de Deus? Sem mimimi agora, porque agora é só você e Deus. Então não vai ficar contando história para você mesmo. Vai fazer mimimi para si próprio. Porque às vezes a gente passa a vida contando mimimi pra gente, para não mudar. Quais são suas fraquezas? Quem sabe onde você sempre cai, onde você desanima, onde você esfria. Nós vivemos pela fé. Como nós temos vivido de verdade? Nosso comportamento tem sido pela fé? Ou será que eu estou alimentando pensamentos na minha vida que já não são condizentes, coerentes com uma pessoa que crê em Deus, que teme a palavra? Como alguém que vive não pelo que vê, mas pelo que crê. Porque se eu olhar em torno do mundo, à minha volta, o mundo jaz no maligno, a escuridão cobre a terra, diz lá em Isaías, mas sobre você resplandece a glória de Deus, diz a palavra. A terra está em trevas, então eu vou me comparar com a terra? Eu vou me comparar com o que está comum, está muito comum, catástrofe. Eu sei, mas isso não é o projeto perfeito de Deus para nós. Isso não é o plano de vida abundante que Deus tem para a criação, para todos que creem no seu nome. Eu creio, você crê em Jesus? Eu tenho vivido coerente com a minha fé? Ou eu estou me comparando e me nivelando um mundo que jaz no maligno? Eu estou me comparando, e quando você se compara, você sofre. E vai despencando da graça. Porque a minha referência é a palavra de Deus. E a sua tem sido qual? E ai de nós se perdemos essa referência, irmão. Ai de mim. Como eu falei, o dia que você está mais assim, né? Nervosinha. Não vou perguntar aqui quem é nervosinho. Não vou perguntar. No dia que você fica mais nervosinha, quem quer ler a Bíblia? Aí você lê justo um trecho que fala, né? É melhor ser manso do que guerreiro. Nossa, aí você já fala, peraí, deixa eu ver se eu li de novo. Aí você lê uns versículos assim que te afronta. A palavra de Deus afronta a nossa carne. A palavra de Deus afronta, porque foi inspirada por um Deus que é puro.
Foi inspirada por um Deus que é santo. Foi inspirada por um Deus que é limpo. E quando eu menos vejo, eu estou achando tudo causa, catástrofe, calamidade na minha volta, normal. Mas o Senhor me chamou para ser luz e não para me acostumar com o que acontece à minha volta. Não para me conformar. Não é isso que diz a palavra de Deus? Davi foi um homem segundo o coração de Deus e ele errou. E errou feio, diga-se de passagem, né? E para consertar um erro, o que ele fez? Fez outro pior. Não tenta resolver as coisas do seu jeito, porque dá ruim. Quando a gente quer resolver do nosso jeito, dá ruim, irmãos. Mas quando nós colocamos diante do Senhor, há transformação. Há transformação. Essa semana o Reginaldo falou do bando, né? Que foi lá com Davi, que foram ensinados, foram treinados e saíram transformados. Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente olha para essa história e se conforma em ser bando para sempre, em ter um comportamento. Davi era um homem bom, e pessoas boas também erram. E segundo o coração de Deus, ele se arrependeu e se consertou. Porque é isso que uma pessoa, segundo o coração de Deus, faz quando erra. Conserta. Conserta. Cai em si e conserta. O filho pródigo tinha promessas. O dia que ele caiu em si, o que ele fez? Falou, não, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu preciso falar para ele que eu errei. Eu preciso voltar lá. A Bíblia fala em Apocalipse, se arrepende. E volta a praticar o que você fazia no começo, as primeiras obras, o primeiro amor. Sabe quando você não via defeito, irmãos? Sabe quando tudo era lindo, maravilhoso, você andava nas nuvens e vinha cantando glória, glória, aleluia? Caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não me impeça? É a música que eu mais cantava quando eu converti. Porque a minha família não me proibia, mas também não me apoiava. Quando começava aquilo, vai para a igreja de novo, eu já cantava, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça. Não me impeça de ir. Porque o que eu quero é ir. Eu quero é ir. Não quer dizer que porque eu quero ir vai ser fácil a caminhada. Muitas vezes não vai. Quais são as minhas fraquezas? Eu preciso saber. Eu preciso saber. Há pouco tempo me deu um estralo esses dias, porque lá em casa a gente costuma, né, sempre fazer DR, né? Conversar. Tem que conversar. Mesmo quando o assunto é desagradável, a gente tem que conversar, irmãos. Porque é conversando que a gente se entende, né? No começo, às vezes, pode dar umas faíscas maior, mas vai dar certo depois. Persiste que vai dar certo. E há pouco tempo eu percebi uma coisa que eu ainda não tinha percebido. Que tem certas maneiras... Eu comentei isso com o Joel quando a gente foi conversar, das últimas vezes. Que às vezes o jeito que ele falava, me fazia lembrar do jeito que o meu pai falava, às vezes, quando me dava raiva. Ele não falava as mesmas palavras. Porque o meu pai, às vezes, pegava fundo, né? Na grosseria. E, graças a Deus, o Joel nunca me ofendeu. Mas o jeito que, às vezes, ele falava me lembrava do meu... Eu já via, assim... Pegava na minha veia aquele, né? Eu já associava isso com o meu pai. E eu falei, Joel, quando você fala assim comigo, eu já vejo o meu pai. E dá vontade, sabe o quê? De ser aqueles filhos que fogem de casa. Nunca fugi. Mas quando meu pai falava isso, dava vontade. Quando você fala isso, é o que me... O nervoso que me dá. Porque eu já tenho um pai. Então eu tô querendo outro. Né? Ainda mais nessa situação. Ainda mais dessa maneira. E ele falou, nossa, mas o que ele... Eu falei, não, o que ele falava não era isso. Mas o jeito que você está falando é o jeito que ele falava. E isso está me deixando nervosa. Me irrita mais. Me irrita mais. Ele falou, não, então... Né, me perdoa, vamos consertar, vamos melhorar. Você tem que saber o que te irrita, irmãos. Porque aqui na igreja todo mundo é bonitinho, santo, lindo, maravilhoso, paciente. Né? Na maioria das vezes. Mas tem coisa que deixa a gente fora de sério. Sim ou não? Até os mais calmos. Até os mais tranquilos. Tira, você tem que saber o que tira. E você precisa falar, Senhor, me dá graça.
para vencer isso. E se der para conversar e tentar acertar, faça isso. Porque tem coisa que desanima a fé. Eu não vou falar aqui, mas tem uma irmã que ela conversa, e quando ela ouve uma frase, ela tem vontade de fazer o contrário. Tem vontade de fazer o contrário. Quando ela recebe até um elogio. Porque aquilo soa mal. Às vezes a gente não sabe, mas tem coisa que você fala, às vezes, né, assim, meio que, né, um pouco que soa mal e irrita. E faz a pessoa cair daí. Eu tenho que saber qual é a minha fraqueza. Eu tenho que trabalhar nisso, deixar o Espírito Santo trabalhar nisso. Eu preciso saber o que faz eu perder a vontade de orar. O que me faz perder a vontade de ir para a igreja. O que me faz perder a vontade de jejuar. O que me faz perder a vontade de ler a Bíblia. Nossa, parece que quando eu leio a Bíblia vem luta. Parece que quando eu jejuo, caio, né? Um iceberg, parece na frente um meteoro, não sei. Parece que quando eu começo a falar que eu vou pegar firme, dá tudo errado. Já aconteceu isso com alguém? Nossa, parece que agora eu vou. E aí você vê e não vai. Eu preciso conhecer e saber. Quais são? Sansão teve promessas desde o ventre e ele está lá em Hebreus 11. Mas a conduta dele ao longo da vida não foi a conduta coerente com alguém que tinha promessas. A conduta ao longo da vida foi alguém que brincava com as suas fraquezas e com a sua força. Tem gente que muitas vezes está indo para a cova dos leões. Ah, porque Deus é misericordioso. Faz até selfie, vídeo, indo para a cova dos leões e acha que Deus tem que livrar. Você está indo com as suas pernas e com vontade própria. Não é porque a fidelidade de Deus está te levando para essa situação. Diga misericórdia. Misericórdia. Irmãos, como eu vou superar coisas maiores se eu não estou vencendo as menores? Como? Se eu não levar a minha própria vida com Deus a sério, quem vai levar? Se você não levar a sua própria vida com Deus a sério, quem é que vai levar? A gente não fala tanto isso, mas é uma verdade que eu ouvia muito no começo, que ninguém vai pegar no pé de ninguém para ir para o céu. Ninguém vai de carona. Não vai. A Bíblia fala, 2 numa cama, um será levado. Está mostrando que, por mais que a gente pode ser uma só carne com alguém, na hora da salvação, na hora da intimidade com Deus, a vida com Deus, se o meu marido não quer, eu quero é Deus. Se o meu marido não crê, se ele desanimou, ore, jejue, interceda, mas não deixe a sua fé em Deus. Não deixe Jesus. Se eu não cuidar da minha vida espiritual, quem vai? Jovens, quem vai cuidar da sua vida espiritual? Mamãe e papai para sempre? Adolescentes? Os adolescentes hoje estão mais espertos que muito. Se não cuidar da sua vida espiritual hoje, vai cuidar quando? Vai cuidar quando? Nós que já somos adultos, maduros, se nós não vigiarmos, quem vai vigiar para nós? Quem vai pegar na nossa mão e obrigar? Quem, irmãos? Infelizmente, uma triste realidade que nós vemos é quando os filhos se tornam maiores de idade, eles, estão no pé da presença de Deus. Da igreja, né? Porque às vezes o coração já não estava ali mesmo. Diga misericórdia. O que nós precisamos, irmãos, é vencer as fraquezas. Mas nós vamos vencer quando nós encararmos a realidade e reconhecer. Dizer, realmente, eu tenho esse defeito e eu preciso da graça de Deus para vencer. Realmente, isso aqui me deixa, na corda bamba. Eu preciso saber, eu preciso reconhecer, eu preciso clamar o favor de Deus para vencer. Porque é pela fé que nós vencemos. Não viva pela emoção do momento. Como eu falei, Sansão, ele vivia das emoções do momento. Chegou no final, sem olho, tudo estrupiado, mas chegou, né? Eu não quero chegar só no objetivo. Seja lá como for, eu quero chegar fortalecido em Deus. Quem quer chegar no final fortalecido em Deus? Eu quero chegar. O salmista diz, Salmo 42:11, por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Tem uma tradução que diz, põe a sua esperança em Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Porque fé é razão, diferente do que muita gente fora fala que fé é emoção. Fé é razão. Fé é a certeza, é convicção. O dia que ficar meio balançado, você fala assim para suas emoções, eu quero guardar meu coração em Deus.
Trata de dar um jeito de ajustar a fé, as suas emoções, a sua fé, crendo no Senhor, confiando no Senhor e dizendo para você mesmo: espere em Deus, espere em Deus, confie em Deus, confie em Deus, você ainda vai louvar. Confie em Deus, você ainda vai louvar. Confie em Deus, Ele vai te dar vitória, você ainda vai adorar. Confia no Senhor. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o coração e não dependa só do seu entendimento. A mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, ela pensava com ela mesma: se eu tão somente tocar no manto de Jesus, eu vou ser curada. E ela pensava, e 12 anos com aquele problema, com aquela situação, mas ela alimentava essa certeza dentro dela, que se ela chegasse lá e conseguisse tocar, ela ia ser curada, ela ia ser abençoada. Ainda em Marcos 5, quero te incentivar a ler esse capítulo todo. A filha de Jairo morre. Jairo chega ali naquela cena, pedindo para Jesus ir lá visitar e orar pela filha. E as pessoas que estão em volta diziam o quê? Não incomode mais o mestre, porque a menina morreu. Jesus falou: não, eu vou lá, porque ela não morreu, ela dorme. E riram dele. Nós vemos uma geração sangrando e uma geração que precisa de intercessão porque está morrendo. Irmãos, nós vemos dias que, por um lado, há anos cultivando uma dor, cultivando às vezes uma amargura, há anos cultivando uma ferida, há anos passando pano quente, querendo passar, o sol com a peneira, e uma outra geração que vem que precisa de intercessão, que precisa também do agir do Senhor. Que esse ano de 2020, se nós somos aquele que está sangrando, que o Senhor venha curar. Jesus pode curar. Mas essa mulher, mesmo rastejando, ela foi. Porque mesmo sangrando, apesar da dor, nós precisamos buscar o Senhor. Apesar da dor, apesar do que nós já passamos, apesar de tudo que nós já vimos e ouvimos, não deixe de crer. Não pare de clamar, não pare de buscar o Senhor. Porque Ele tem vida e tem vida em abundância. E nós que cremos no Senhor precisamos nos levantar para clamar e orar por uma geração que Jesus precisa ressuscitar, que Jesus precisa levantar. Mas se nós estivermos preocupados com as nossas dores, só com as nossas feridas, como é que vai ser? Nós precisamos, irmãos, olhar e falar: Senhor, me cura. É isso que está me dando problema? Me cura. Tem coisas que o Senhor vai mostrando aos poucos, mas não deixe de buscar esse trabalhar, esse agir do Senhor para chegar com fé. O justo vive pela fé. É pela fé. Só para reforçar, quem quiser anotar a referência, Romanos 12:2, falar de um desses textos que me faz pensar como é possível. Josué 14:10. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido. Deus te prometeu alguma coisa? Deus prometeu para você? E Ele diz: Ele me preservou como havia prometido. Mesmo quando Israel vagava pelo deserto, hoje estou com 85 anos e continuo forte como no dia que Moisés me enviou. E ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. E eu pensei: Senhor, esse texto me conflita, me choca, me afronta. Como que um homem passa tantos anos no deserto e vê tanta coisa, e ouve tanta coisa, e gente que morre, gente que murmura, e gente que reclama, e gente, e tudo acontecendo, e no final ele chega, 45 anos se passaram, agora eu estou com 85, e eu me sinto tão forte, tão disposto, luto tão bem como no começo. Como no começo? Já parou para pensar, irmãos? O que deixou esses homens vivos, com a fé viva? Romanos 12:2. Eu não me conformo com esse mundo. Essa tradução diz: não imitem o comportamento, os costumes desse mundo, mas deixa Deus transformar. Eu não vou me conformar, mas existe a transformação diária do Espírito Santo que é viva dentro de mim. Existe um agir diário do Espírito Santo que é vivo dentro de nós, dentro de você a cada dia, para não nos conformarmos, mas nós estamos realmente transformando
por meio da mudança no nosso modo de pensar, de transformação do jeito de pensar, irmãos. Tem coisa que vem de lá atrás da nossa vida, anos de convertido, mas que ainda influencia o nosso jeito de pensar. E às vezes nos impede de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós.